Então, bem-vindos à nossa aula 6 de estruturas de dados avançadas. Hoje a gente vai ver a continuação de tabela de dispersão e o estudo voltado hoje para tratamento de colisão. No caso, o tratamento que a gente vai ver hoje vai ser o por encadeamento, tá? Então a gente lembra logo de lista encadeada, tá? Então, aqui vai ser o sumário da nossa apresentação. Basicamente, a gente vai ver, revisar, né, lembrar o que foi que a gente viu aula passada e é evidente que a gente vai ver o tratamento por colisão por encadeamento. No caso, a gente tem o exterior e tem o interior. O interior você pode dividir em dois, né, que são o em duas zonas e em uma única zona. A gente vai entender melhor isso aqui, tá? Então, aula passada, a gente fez o nosso estudo de tabela de dispersão. A gente aprendeu que, né, a ideia da tabela hash, né, ela vem do acesso direto, ou seja, você quer adicionar, remover, buscar elementos em tempo constante, tudo bem? Em tempo rápido. Então você já quer saber logo qual espaço da tabela que está os elementos que você quer buscar, tudo bem? Então lembra que a gente viu lista ordenada. Então, se você quer deixar os seus dados, os seus elementos de modo ordenado, aqui no caso você não vai utilizar a tabela de dispersão, tudo bem? Você simplesmente usa um vetor e vai deixando sempre ele em ordem, tudo bem? Outra lista que a gente viu também foi o heap, né? Então, o heap a gente utiliza quando a gente quer sempre pegar o maior elemento, então o menor elemento. Não é o caso também da tabela de dispersão, tudo bem? Então, quando você quiser sempre pegar o maior elemento lá de todos que você já tem, ou então o menor elemento de todos que você já tem, você não vai usar tabela de dispersão. Tá? Então, se você não está preocupado em deixar ordenado e nem quer sempre o maior elemento, então o menor elemento, então você pode sim utilizar a tabela de dispersão, tudo bem? Porque aqui a ideia é você ter o acesso rápido, tudo bem? Porque vem da nossa ideia lá do acesso direto, ok? Então, depois a gente viu funções de dispersão, ou seja, a gente viu como é que você vai saber qual é o compartimento da tabela que tem aquele elemento que você quer, tudo bem? E tem que ser de modo rápido, ok? E essa tua função também, ela tem algumas condições, né? Ou então, pelo menos, né? Como se fosse uma certa utopia, né? O que seria ideal para você ter, né? Então, enfim, tem que gerar poucas colisões, tá? Que é muito difícil, né? Você ter isso, né? Tem que ser uniforme, tem que ser facilmente computável, né? Então a gente viu isso, tá? E, como exemplo, a gente viu o método da divisão, o método da dobra, o método da multiplicação, o método da análise de dígitos. E também a gente viu o problema da colisão, só que a gente não focou nele, tudo bem? A gente simplesmente sabe que pode dar colisão, que basicamente é quando dois elementos que você tem, você quer colocar no mesmo espaço da tabela, tudo bem? Então isso vai te dar um certo problema, tá? E hoje a gente vai focar nisso, tá? Nesse problema, como é que a gente pode resolver esse problema. Tudo bem? Pois então vamos lá. Então, tratamento de colisão por encadeamento. A gente tem o exterior. O exterior basicamente é a simples aplicação de listas encadeadas em cada espaço da tabela, ok? Então eu vou colocar aqui na nossa lousa virtual. Então, dado que você tem essas chaves aqui, tudo bem? Então você tem o 44, 46, você tem o 2, o 3, o 5 e o 17. Aí você está usando essa função de dispersão aqui, que é o h de x igual ao x mod 4, ok? Então como é que você vai fazer aí? Então, quando você pega o 44, módulo 4, ele deixa resto 0. Aí você coloca aqui. Considerando o encadeamento exterior, você sabe que isso aqui vai ser uma lista, na verdade, né? Então, isso aqui seria
ele tem um ponteiro para uma lista. Então, você vai colocar o 44 aqui, ó. Tudo bem? Aí, 46, ele vai deixar resto 2. Então, você vem aqui para esse espaço da tabela e aqui você vai colocar na lista encadeada aqui assim, tá? Então, vai ficar o 46 aqui. Então, aqui dos outros, você também vai ter listas encadeadas, tá? Só que não tem elemento nenhum, tá? O 2 vai deixar resto 2. Então, você simplesmente... Aqui, claro, para ser a inserção mais rápida, vamos dizer assim, era melhor a gente colocar aqui na frente logo, né? Mas aqui por didática, né, para você entender bem, e também para não dar muito trabalho para desenhar, eu vou colocar no final, tá? Mas o ideal é que você coloque no começo para você não ter o gasto de tempo de você precisar percorrer aquela lista encadeada todinha, tá? Então, você simplesmente bota lá no começo. O 3 vai para onde? O 3 vai lá para a nossa posição 3. Então, aqui você vai ter isso daqui. O 5 vai deixar resto 1. Então, aqui o 5 vem para cá, né? Ó. Ok? 17, ele vai deixar resto quanto? Deixar resto 1 também, né? Então, você colocar aqui junto com 5, 17. Tá? Então pronto. Aqui é simplesmente a aplicação de lista encadeada. Então, em estrutura de dados, vocês já viram lá a lista encadeada, duplamente encadeada, lista circular. E eu acredito que vocês saibam fazer isso aqui facilmente, tá? Mas, basicamente, essa aqui é a ideia. Tudo certo aí? Tá tudo ok? Dá para entender tudo direitinho? Estão ouvindo bem? Estão vendo bem? Ok, né? Então... Exatamente. Quando você faz a busca, você vai ter que percorrer do jeito que você fazia lá na lista encadeada. Então, aqui no pior caso, para você encontrar uma certa chave, para você fazer uma busca, qual seria o tempo, pessoal? No pior caso, todos os elementos estão lá em uma única lista encadeada, tudo bem? Ou seja, se você tem N chaves, você vai ter uma única lista encadeada e você vai estar lá no final, né? Exatamente, O de N. Isso no pior caso. Tá? Por isso que tabela hash normalmente a gente não vê sempre lá no pior caso. A gente faz uma análise de caso médio, tá? Que normalmente a gente vê isso lá em projeto e análise de algoritmo. Porque aqui fica um pouco mais pesado, tá? Mas exatamente, o Nathan acertou, tá? Então, voltando aqui, então a gente tem que a complexidade no pior caso vai ser O de N. Tudo bem? E meio que assim, se você for pensar, foge um pouco lá da ideia do tempo O de 1, tá? Mas se você tiver uma boa função de dispersão, tá? E bons elementos também, né? Você não vai ter sempre esse pior caso aqui não, tá? Como eu estou falando para vocês, sempre é bom você fazer a análise de caso médio, que normalmente você vai verificar que vai ser de fato O de 1, tá? Então, esse é o encadeamento exterior. Isso eu acredito que vocês saibam fazer direito, tá? Certinho. Agora, o outro encadeamento é o interior, né? Nesse encadeamento interior aqui, as listas encadeadas compartilham a mesma memória da tabela. Tudo bem? Então, a gente tem dois, né? Que é o em duas zonas e tem em uma única zona. Então, eu vou voltar aqui de novo lá para a nossa lousa virtual e você vai perceber o seguinte.
quando a gente fez isso aqui, né? Aqui você tem a memória da sua tabela, né? Aqui é a memória externa à tabela, tudo bem? Então, a ideia do interior é você ter a mesma memória, tudo bem? Você só vai utilizar a tabela, ou a memória da tabela, tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui no encadeamento interior, né, a gente vai ter em duas zonas, ok? Então, como é que você faz em duas zonas? Então, você vai dividir a sua tabela em zona de endereços e zona de colisões, ok? Então, basicamente, você vai dividir, não necessariamente vai ser exatamente no meio, mas você pode pegar alguns espaços lá para ser de colisão, tudo bem? Aí aqui vai depender do que você quer, tá? Então, vamos ver aqui como é que fica aqui na nossa lousa virtual, tá? Então, aqui, ó, aqui seria para você fazer em duas zonas, tá? Ó. Então, aqui você tem a sua tabela. Aí, digamos que esse primeiro pedaço aqui da sua tabela vai ser para a zona de endereços. E esse outro pedaço aqui vai ser para a sua zona de colisão. Como eu já falei, não necessariamente vai ser no meio como está aparecendo aqui nessa figura, tá? Pode ser alguma coisa assim, ó. Aqui você tem os 4 primeiros endereços, né? Ó, e você só tem 3 aqui, né? Lá para a zona de colisão, ok? Então aqui os 4 primeiros espaços são para as zonas de endereço e os 3 finais eles são para a zona de colisão, tá? É evidente que aqui eu vou colocar também a função hash de x igual a mod 4. Ok? Que você tem do 0 até o 3, né? Então vamos lá ver como é que seria aqui, né? Lembrando que aqui, né, a gente está tendo lista encadeada também, tá? Só que é dentro da tabela, tudo bem? A gente vai pegar só espaços que estão dentro da sua tabela, tá ok? Então 48 ele vai deixar resto 4. Não, 0, desculpa, né? O 48 ele vai deixar resto 4 lá quando você fizer o módulo 4. Ok? Então você vai colocar ele bem aqui assim, 48. Depois você vai ter o 3. Aí ele vai ficar lá na posição 3 porque ele vai deixar resto 3, ok? O 80 ele vai deixar resto 0 também. Então, só aqui você vê que vai dar problema, tudo bem? Então, eu vou ter que colocar o 80 lá nesse espaço lá que já tem esse 48, só que como já tem o 48 eu não posso colocar lá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui, ó. Eu vou puxar o meu ponteiro e vou colocar, por exemplo, para esse primeiro espaço aqui. Tudo bem que seria o primeiro espaço livre da minha zona de colisão. Tá? Então, eu vou colocar o 80 lá. Ok? Depois, você vai ter o 31. Tá? O 31 ele vai deixar resto quanto, pessoal? Ele vai deixar resto 3, é? Isso, 3, né, Eric? Ok. Então, ele vai deixar resto 3. Aí, só que lá no compartimento 3, já tem o 3. Já tem esse 3 aqui, tá? Então, não posso colocar lá. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um espaço vazio lá embaixo, que é esse aqui, não. E vou colocar o 31 lá. Vou puxar o ponteiro aqui. Tudo bem? Aí eu vou para o 20. Né? O 20, ele vai deixar resto 4, né? Não, 0, desculpa. O 20 módulo 4, ele vai deixar resto 0. Ok? Então, ele já não pode estar lá nessa posição que tem o 0, porque tem o 48. Aí depois você vai ver que ele já tem um ponteiro para o 80.
Aí agora você vai puxar outro... Você vai pegar outro espaço e você vai colocar ele, né? Você vai botar o 20 aqui, ó. E vai colocar o ponteiro para cá. Tudo bem? Então, do 48 vai para o 80 e do 80 ele vai para o 20. Ok? Então, qual é o problema que pode dar aqui, pessoal? Aqui você vendo essa configuração aqui, será que tem algum problema aqui que pode dar aqui? Pode estourar o tamanho da sua tabela. Como? Quando estiver dando muita colisão, tipo, aí já acabou. Se tivesse outra colisão, não teria mais espaço para guardar a colisão. Ah, então me dê mais um exemplo aí, que vai dar colisão, que vai dar problema. 30. 30. O 30 ele vai deixar resto quanto? 0. Não vai deixar resto 0 não. Mande 2. outro. Que? Mod 4, né? Mod 4, 24. Mod 4, é. Não, 20 já foi. 24. 24. Ah, sim. Se você for tentar colocar o 24 aqui, e aí? Ele vai pra onde, o 24? Ele vai tentar colocar lá na posição 0, não tem. Aí deu colisão, né? Aí, primeiro, né, você vai buscar ele, né? Porque você não vai colocar elementos repetidos lá na sua tabela. Então, quando você fizer a busca dele, né? Você vai lá no 28, no 48, vai para o próximo que é 80, vai para o próximo que é o 20. Ou seja, ele não tem lá o 24, não está na sua tabela. Então, você vai ter que incluir ele. Como deu colisão, você vai ter que pegar um espaço na zona de colisão. Tudo bem? Só que lá toda a tabela já está preenchida lá na sua zona de colisão, tá? E aí o que é que você vai falar? Não tem espaço de tabela. Não tem nenhum compartimento que dê para você utilizar. Então, nesse caso aqui, o que é que está ocorrendo? Está ocorrendo false overflow. Entendeu? Porque ele vai dar overflow aqui, dizendo que a sua memória está cheia, mas na verdade ela não está cheia. Ok? Tem como fazer essa tabela dinâmica? Como seria essa tabela dinâmica que você tem em mente ali aqui? Uma realocação do vetor. É o seguinte, a ideia aqui é deixar ele tamanho fixo, entendeu? Tipo assim, você só pode usar esse tamanho aqui de memória, você não pode utilizar mais do que isso. Porque senão, aí seria melhor você aplicar o externo, né? A gente está trabalhando com o interno porque a gente está supondo que só tem esse espaço de memória aqui para você trabalhar, entendeu? E o fato é que você não está aproveitando o espaço que você tem. Porque se você for querer colocar o 24, ele vai dar overflow, sendo que você tem esses dois espaços aqui, ó, que estão livres, ok? Aí por isso que vai dar overflow, né? Porque você quer colocar, aí você vai dizer que não pode porque não tem memória. Aí só que é mentira, porque quando você vai ver lá na sua tabela, você não está utilizando ela toda, né? Professor, nesse caso aí, desse exemplo aí, o senhor sempre pega a primeira posição disponível, né, na zona de colisão, né? Mas poderia ser qualquer outra posição. Aqui depende do seu algoritmo, né? Mas o fato é que a gente tem aqui esse problema, tá? Você pode até pensar em resolver assim, professor, então aumenta, né, o tamanho da zona de colisão e deixa alguns espaços lá para a tua zona de endereços. Mas mesmo assim você concorda que ainda pode ter esse problema? Ainda pode continuar com o mesmo problema, né? Então, assim, para não ter overflow, falso overflow de jeito nenhum aqui, seria um único caso possível, que é o extremo, né? Você só ter uma posição para a tua zona de endereço e o resto tudo para a zona de colisão.
Mas só que nessa configuração, onde você só tem um espaço para a zona de endereço e o resto todinho só para a zona de colisão, você concorda comigo que isso é basicamente lista encadeada simples? Você só vai estar inserindo e removendo de uma lista encadeada? Então aqui ele tem essa desvantagem, né? Esse modelo em duas zonas. Tá claro, pessoal? Então aqui a gente tem esse tipo de problema quando você coloca em duas zonas, tá? Ok? Posso continuar? Então eu vou voltar aqui para nossa apresentação. Então aqui a gente tem um problema, né, que pode ocorrer falso overflow quando você faz em duas zonas, ok? Então uma ideia para resolver esse falso overflow também, ter o melhor aproveitamento da tabela e você continuar tendo zona de endereço também, né? Seria você fazer em uma única zona, isso é, você não vai dividir a sua tabela em zona de endereço e zona de colisão, porque simplesmente qualquer endereço pode ser usado lá tanto para você pegar algum endereço que você quer, ou então, quando der alguma colisão, você também pode utilizar ele sim, tá? Então aqui, em uma única zona de colisão, você só vai ter uma zona para endereços e colisão, ok? E normalmente esse tratamento aqui a gente faz com lista circular, tudo bem? Então cada elemento da tabela está em uma lista circular. No o início da tabela a gente tem apenas listas circulares, ok? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês na nossa lousa virtual aqui, ó. Então aqui, ó, se você tiver uma tabela desse tipo aqui, ó, tá, o início dela vai ser assim, ó. Você vai ter os ponteiros com a lista circular unitária, tudo bem? Aí depois, quando vai passando os tempos, você vai fazer fusão de listas, entendeu? Então você tem duas listas encadeadas e você vai fazer fusão de listas. Você pode até pensar nisso agora, por exemplo. Não sei, vamos supor o seguinte, que você tem uma certa lista encadeada aqui, né? Você tem aqui assim. Aí você vem e volta para cá, tudo bem? Então você vai seguindo esse fluxo aqui, né? Tudo bem? Aí você vai ter outra lista encadeada aqui, ó. Parece dois ouvidos, né? Aí vai seguindo esse fluxo aqui, ó. Aí como é que você faz para você fazer a fusão de listas aí? Tudo bem? Então vamos supor o seguinte, que você ia fazer... que você estava fazendo lá o que você tinha que fazer, né? Aí você deu o hash de x. Ele deu aqui nesse endereço aqui, ok? Então pronto, você tem que esse aqui é o seu hash de x. Só que você viu que essa lista estava já ocupada, né? Ela estava ocupada. Não necessariamente ela iria ser, né? Esse ponteiro dele indo para ele mesmo, né? Pode ser que seja uma lista circular grande como essa daqui, tá? Aí você vai querer colocar outro elemento e tem que pegar um espaço que já está vazio, digamos esse i aqui embaixo. Ok? Então você tem aqui esse espaço i aqui embaixo que você vai querer fazer a fusão dessas duas listas aqui. Então aqui suponha que o teu hash de x ele está nesse endereço aqui, né? E aqui você está no seu i, tá? Então como é que você vai fazer aí para você fundir essas duas listas, né? Para você fazer a fusão dessas duas listas? Como é que você faria para essas duas listas aqui circulares, elas virarem uma única lista circular? Faz tipo um 8 aí, sei lá. Exatamente isso.
Tipo um 8. Aqui, ó, você pode pensar o seguinte, ó. Não, professor, você faz assim, ó. Aí você já tem uma lista circular, né? Só que aqui você tem que tomar o cuidado, né? Que é uma lista circular que a direção importa, né? Ó. Então, se vem aqui nessa direção, você tem que continuar seguindo esse fluxo, né? Então aqui o 8, né? Essa ideia foi muito boa, na verdade, né? Porque você tem como fazer assim, né? Porque se você fizer desse modo, ó, você está seguindo aqui, ó, a direção, ó. Você está seguindo a direção, ó. Tudo bem? Ok, então pronto. Mas como é que eu vou fazer esse 8? Como é que eu vou fazer esse 8? Quais são os procedimentos que eu vou ter que fazer com esse 8, né? Exatamente, eu vou trabalhar com ponteiros mesmo, Eric. O final de uma ponta para o início do outro, exatamente. Mas como é que você faz isso utilizando lá os ponteiros? Como é que eu faço um lá, apontar lá para o final do outro? Lembrando, deixa eu só voltar aqui de novo aqui para os slides, ó. Então, aqui a gente tem que o início, né, de tudo, né, você vai ter apenas listas circulares unitárias, né? Eu esqueci de botar unitárias aqui, mas então temos apenas listas circulares unitárias, tá? E os campos eu vou ter que considerar que eu tenho chave, tenho o estado. O estado ele vai servir para dizer se você está com o número ou não, ou seja, ele vai ser ocupado ou não ocupado. Então, para você remover, é só você buscar. Se você conseguir achar o X e ele estiver em um estado ocupado, você simplesmente bota para não ocupado. Então, isso vai ajudar na nossa remoção, tá? E o ponte, que seria o ponteiro para o próximo, né? Ok? Então, vamos voltar lá. Então, você tem a chave, você tem o estado e você tem um ponte. Aí, como é que você faria aqui? Vamos lá, eu vou voltar aqui para o começo, que é para ver de onde é que você está partindo, né? Então, digamos que você tem assim, né? Aí, para você fazer a modificação lá do ponteiro, você vai para o ponte, né? Então, como é que eu faço, né? Rapaz, mas você tá apanhando aí pra pensar nisso? O que você tem, Pedro, são esses dois ponteiros aqui, ó. Você tem essa posição do X, né? E você tem essa posição aqui do Y. Da tabela, tá? Professor, você poderia repetir de onde surgiu essas duas listas circulares? Tipo H de X, o I lá na tabela? Acho que eu me perdi aqui no meio da explicação. Certo. Pronto. É o seguinte. Você estava querendo adicionar, né, esse valor X lá na posição da tabela. Aí você chegou até aqui, ó, e deu cheia, entendeu? Aí você vai colocar o I aonde, entendeu? Você vai colocar em outro espaço da tabela, né? Só que esse cara aqui, ele está em uma lista circular, né? O H de X, né? E o I, ele está em outra posição da sua tabela, tudo bem? Que está em uma lista circular. Lembrando que cada elemento aqui da tabela está em uma lista circular. Aí o que você tem que fazer é fundir essas duas listas para quando você for querer procurar o X, você achar ele aqui embaixo, entendeu? Mas ele tem que partir daqui de cima, né? Porque o resto de X ele vai dar aqui em cima.
Aí ele tem que caminhar aqui de um jeito para tentar achar o X. Aí quando você for fazer isso, você vai fazer a fusão de duas listas, entendeu? Vamos aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. O TH de X ponto point. Quem é esse cara aqui? É esse ponteiro aqui. Nota que se eu fizer ele para apontar logo para esse cara aqui, ó, eu vou ter problemas, né? Ó, então seria o TI recebe point. Deixa eu só colocar aqui mais pro canto aqui. Recebe TI ponto, né? TI ponto point. Você iria perder esse endereço aqui. Como é que seria colocar pro TI.point receber esse aí? Então não dá, né? Então aqui você tem que pegar... Você tem que pegar uma variável auxiliar, né? Um ponteiro que seja auxiliar. Tudo bem? Eu vou dizer aqui que seria o temp, tá? Então eu não vou mexer com esse ponteiro aqui ainda. Mas eu vou pegar o temp, né? Então, esse ponteiro temp aqui, eu vou mexer com ele. Então, esse aqui vai estar bonitinho aqui ainda. E o temp eu vou colocar para ele apontar lá para pro i aqui, tá? Então, aqui é o i, né? A minha posição i. O temp vai receber esse aí. Quando eu fizer isso, né? O temp ele vai apontar para cá. Ok? Desculpa, não é o contrário, né? No caso é o contrário. É o H de X. É porque eu apaguei ele, né? Ok? Opa, não, né? Não, mas tava certo, homem. Não, é porque temp tem que receber primeiro 1, aí depois que você pode mudar. Ah, Porque sim, você vai entendi. É o tempo que vai receber. Desculpa, tá, gente? Vamos lá. Ah, estão prestando atenção. Temp, ele vai receber quem? Vai receber o TI, né? Ponto point. Só É uma assim? pergunta, professor. Esse T É a tabela. Oi? É a É o tabela. vetor, né? Ah, certo, ok. Isso, é o vetor, é a tabela. Sim, e aí? Continue aí. Aí você já guardou TI point, então TI.point pode receber HX.point. Pronto. E depois HX.point recebe temp. Ah, então pronto. Então, já que você falou rápido, eu vou colocar rápido aqui embaixo. Então, ó, temp recebe ti.point. Depois, o ti.point vai receber o t h de x.point. Então, aqui você ia tirar, né, esse ponteiro do TI, ele iria apontar para cá, ok? Depois é só fazer esse aqui apontar para o temp, ok? Para onde o temp está apontando, na verdade, né? Então, TOH de x ponto point recebe o temp. Então, aqui seria fazer o que você quer. Ok? Aí assim você fez a fusão de listas. Ok? Moleza? Professor, você poderia dar um exemplo aí com números aí pra dando Sim, essas claro. posições? Eu ainda não entendi essa questão dessas listas encadeadas assim. Sim, claro. Ó, olha para cá de novo. Olha para cá de novo. Aqui, o que é que você está fazendo aqui? Você simplesmente está fazendo uma troca de variáveis. Você concorda comigo? Não, sim, essa parte eu entendi, professor, das listas e tal, Não, troca. Eu pronto. só É não só isso que eu quero que entendi. você entenda agora.
É só isso que eu quero que você Ok. entenda agora. Você só faz a troca de variáveis, né? É aquela mesma coisa, do A recebe o auxiliar, recebe o A, né? Aí o A recebe o B e o B recebe o auxiliar. Aqui basicamente é a mesma coisa, tá? Então deixa eu voltar para cá, tá? Vamos ver primeiro aqui a busca, aqui, como é que vai funcionar a busca aqui, porque esse problema a gente vai ver lá na inserção, tá? Mas como é que funcionaria aqui uma busca aqui, tá? Ou então vamos logo, né? A gente pode ir logo, já que o Luiz Fernando que perguntou lá. Então, vamos logo, tá? Porque senão vocês parecem que são agoniados, né? Mas vamos lá. Então, vamos lá, Luiz Fernando. Você tá com essa tabela aqui, você tem esses elementos aqui. Cada elemento aqui tá dentro de uma lista circular, certo? Então, eu vou dizer aqui, ó, que cada posição aqui dessa tabela é uma lista circular unitária, ou seja, aponta para ela mesma, ok? Então, aí eu vou começar a fazer as inserções aqui, partindo lá do 28. Tudo bem? Então aqui no caso eu vou colocar mais um, que eu vou colocar o módulo 7, tá? Então eu vou colocar o h de x é igual a x mod 7, ok? Então eu vou colocar mais um espaço aqui na nossa tabela aqui. Que vai até o 6, né? Tem que ir do 0 até o 6. Tá claro aí? Tá dando pra ver todo mundo aí? Posso aumentar um pouquinho aqui. Pronto. Então vamos lá. O 28 ele vai ficar onde? 0. Então o 28 ele vai pro 0. O 28 vai ficar bem aqui assim. O 35. No 0 também. Só que vai dar colisão, né? Porque já tem o 28 lá. Então o 35 vai ficar na posição 0 também. Só que como vai dar colisão, aí eu vou colocar ele onde? Eu vou procurar um espaço que está vazio da tabela e vou colocar ele lá. Aí, então, por exemplo, pode ser o 1 aqui. O mais próximo dele aqui, 1. Aí o que é que eu tenho que fazer depois? Porque depois eu posso buscar o 35 e se eu deixar desse jeito aqui, esses ponteiros, né, vai dar problema. Por quê? Porque eu tô com o 35 lá na minha tabela, só que eu não achei ele. Porque aqui você está vendo que ele só está apontando para ele mesmo, né? Essa posição 0. Aí o que é que você tem que fazer, Luiz Fernando? Aí você vai juntar a lista do 1 com a lista do 0. Exatamente. E como é que você faz isso? Com aquela troca lá. Tipo, o Exatamente. 28 apontaria pro 35 e o 35 apontaria pro 28. Perfeito. Então pronto, aqui como é que você faz? O 28 aponta para o 35 e o 35 aponta para o 28. Então vamos lá continuar com a mesma ideia. O 14 é para estar onde? 0 também. Então vamos colocar lá na posição 0. Só que vai dar problema, né? Não pode, porque já tem o 28, depois o 28 ele vai pro 35, né? Depois volta lá pro 28 de novo. Aí o que é que eu tenho que fazer? Vai Então, procurar a próxima posição para colocar, né? Qual é a próxima? A 2. Então aqui você vai ficar com 14 aqui. E depois? Agora você não tem acesso ao 35, né? Para poder... Não tenho. Mas Como é que você faria? a lista que eu tenho que ver é para esse cara aqui, ó. Que seria da minha posição 0, entendeu? Então eu tenho que pegar a lista desse cara aqui, que é a do 0, e tenho que fazer a fusão com essa aqui que tá ele, que é o da segunda lista, entendeu? Aí Mas como a é que... lista com Oi, é diga. uma lista agora que já está alinhada.
Oi? A Eu não lista vi. 0 não são só uma lista agora, já que elas estão unidas? Não, você fez a fusão delas duas, entendeu? Só uma? Exatamente. Então É você uma vai lista juntar circular. uma com a próxima. E vai ficar tipo um DNA, assim, como é que. É, por Pra aí. abstrato. Mas o fato é que tem a ver com esse cara que tá aqui e esse aqui que tá na tua posição 2. Aí o que é que você vai fazer? Lá, seguindo aquela ideia, você simplesmente troca os ponteiros, né? Ok? Então você troca os ponteiros deles dois. Então aqui no caso, você vai trocar o ponteiro que está o do 0 com o do 2. Então o do 0 vai apontar para o 14 e o do 14 vai apontar para o que estava sendo apontado pelo 0, né? Que seria o da posição 1. Ok? Mas aí no caso o 14 vai ser o próximo, né? No caso o 35, Exatamente. como foi colocado primeiro, ele não vai ser buscado, tipo, se for buscar o 35, ele vai ter que percorrer agora o 14 para achar o 35, né? Tipo, Exatamente. Pode fazer. Exatamente. vai ser tipo como uma pilha, né? Não é tipo como uma pilha, não. Aqui você tá fazendo fusão de listas mesmo, entendeu? Sim. Tipo assim, a ideia que a gente tá seguindo de pegar esses caras aqui primeiro, né? É o que tá dando a entender de que seria uma pilha, mas tipo, se fosse de baixo pra cima. É tipo assim, em vez de colocar o 35 aqui, por que eu não boto ele aqui na minha posição 6, entendeu? Aí depende do seu algoritmo, né? Mas o fato é que você tem que pegar um espaço que tá vazio, né? Pode falar. É o Vinícius, né? O senhor pode desenhar só como é que vai ficar essa ligação, porque para mim eu não consegui enxergar ainda, porque eu só consigo enxergar o 8. De que seta vai para que seta, como você tinha feito no exemplo O passado. 8. Ah, o 8 eu consegui entender, eu só não consegui quando você adiciona mais uma lista circular. Como é que vai ficar? Só para Ah, mim sim. entender. Aqui no caso já é a segunda fusão que eu faço, né? Porque eu fiz uma fusão que foi do 0 com 1. Depois eu fundi essa lista resultante com a do 2, né? Mas vamos só continuar aqui, tá? O 70, ele vai deixar... Ele, ele é para estar onde? Ele é para estar na posição 0. Seguindo a mesma ideia, eu vou pegar o primeiro espaço vazio, que no caso é o 3, para estar aqui. Depois eu vou fazer a fusão das listas. Eu tenho que fazer a fusão lá da posição 0 com a posição 3, que foi a que eu coloquei. Basicamente, eu só vou trocar os ponteiros. Então, eu vou trocar esse ponteiro aqui com esse ponteiro aqui. Então, você vai ter que o 28 vai apontar para o 70 e o 70 vai apontar para o 14. O 23, ele deixa resto quanto com 7? É para colocar onde aí? O 23. 2. Resto 2 não. Resto 2, né? E agora? Era para ele estar aqui. Mas quem está aí é o 14, que tem a ver com o da posição 0. O que é que eu faço? Vai transformar em uma lista só também. Exatamente, eu vou. Primeira coisa, se eu for procurar o 23 aqui, eu vou para a posição 2, você concorda comigo? Só que o que tem lá é o 14. Só que o 14, ele está apontando para o 35. Depois o 35 aponta para o 28. 28 aponta para o 70 e o 70 aponta para o 14. Aí eu não encontrei o 23. Se eu não encontrei o 23 é porque ele não está lá. E se ele não está lá e eu quero quero colocar ele lá, como é que eu faço? O 14 apontaria, no caso a posição 2, que é o 14, apontaria para a posição 4, que é a próxima. Então pega o 23. Espera ainda, vamos devagar. Pega o 23, bota em um espaço da tabela que não está sendo usado. Aí eu peguei o 23 e botei aqui. E agora? Aí você vai ter que fazer a fusão de duas listas circulares, que tem o 2 e aqui tem o 4. Tudo bem? Você pegou o 23 por causa do 2, tá? Então como é que você faz? Você simplesmente troca os ponteiros deles dois, ok? Então aqui no caso
Você vai tirar o que é o do 2, né? Aqui, ó. E o do 23. Você vai trocar. Então, o 23, ele vai apontar agora para quem? Para o 35, né? Ó. Ok? E o 14, ele vai apontar para o 23. Ok? Então, você fica desse jeito. Aí vamos supor aqui que você está buscando, sei lá, você está buscando pelo 30, não sei, pelo 30, por exemplo. O 30, ele era para estar onde? O 30 era para estar... Isso, ele era para estar na tua posição 2. Só que tu vai lá pro 2, você tem o 14, não é o 30. Aí você vai pro próximo. Quem é o próximo? É o 23. Quem é o próximo? É o 35. Quem é o próximo? É o 28. Quem é o próximo? É o 70. Quem é o próximo? É o 14. Você voltou para a sua posição inicial, você procurou o 30 e não achou. Tá claro aqui? Então eu peguei uma lista circular do 0, aí eu fui aumentando ela, né? Só que depois, quando eu fui pegar o 23, eu queria colocar lá em um pedaço lá da minha tabela que já tinha só a lista circular que era só pro 0, né? Aí o que foi que eu fiz? Peguei um espaço lá na minha tabela, botei o 23 e fiz a fusão lá da lista que seria do 2 com o 3, tá? Então isso aqui é o que acontece lá em uma única zona de colisão, tá? Claro, para fazer remoção você faz a busca, se você achar, bota não ocupado que ficaria mais fácil, né? Sim, ele vai funcionar para todos os casos sim, viu, Eric? Ele tá perguntando se você trocar ponteiro, vai dar certo para todos os casos, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Acho que não é aqui não, acho que é no outro. Não, aqui não. É aqui, ó, pronto. É porque assim, a ideia que a gente partiu daqui, Eric, né, ó, que você tinha dois caras, né, que basicamente você só fez a troca para você seguir o fluxo, né? Então aqui seria um do hash de x que você tem e a outra de uma certa posição i qualquer que foi a que você adicionou esse novo elemento, né? Ah, deixa eu ver aqui. A Milena tá com outro problema aqui, ó. Ela não tá entendendo por que o 23 aponta pro 35, né? Na cabeça dela era para apontar pro 14, né? É porque assim, Milena, o ponteiro que tinha aqui antes, ó, presta atenção, o ponteiro que tinha aqui nessa posição, deixa eu pegar outra cor aqui. O ponteiro que tinha nessa posição aqui do 2, eu tinha que trocar com o do 23. Entendeu? Aí, o do 23 estava para ele mesmo. Ok? E o dessa posição 2 estava para o 35. Aí, quando eu fiz a troca, né, o do 23 apontou para o 35 porque o 2 está apontando para o 35. Ó, e o 2, né, ele vai apontar para o 23 porque você tem esse aqui, entendeu? Eu fiz essa troca, entendeu? Eu fiz essa troca. Não era com esse ponteiro aqui, não. Esse ponteiro aqui, que está apontando para o 14, ele tem a ver com o 3. Eu não estava mexendo nesse 3 aqui, não. Eu estava mexendo nesse 2 aqui de cima, tá? E o ponteiro desse 2, ele estava apontando para o 35.
Copia o código de inserção e deixa eu lá. Não, a gente vai fazer o algoritmo todinho, George. A gente não vai ficar só nesse negócio aqui não, tá? Que é só pra gente ter a ideia pra gente fazer o algoritmo, né? Mas eu acredito que a ideia esteja clara, né? Esteja clara, né? Você tem duas listas, quer fundir, você faz isso aqui, né? Troca os dois ponteiros, né? Trocar os dois ponteiros, essa é a ideia. Não, o básico o Eric aqui, ele ele, não sei o que é que você tá, não sei o que é que você quer falar com isso, mas basicamente você só troca os dois ponteiros, né? Que seria equivalente a você trocar duas variáveis, né? Tá claro, gente? Então pronto, fiquem com essa ideia aqui na cabeça, entendeu? Você deu colisão, você vai resolver dessa forma aqui, tá? Os outros casos, eles são mais simples, esse aqui é o que seria mais complicado. Você quer fazer uma fusão de listas, você simplesmente faz a troca desses dois ponteiros, né? Isso aqui não é D não, aqui é DA, ele aqui. Porque tá brincando aqui. Exatamente, essa aqui. Né? Aqui a gente pode deixar essa aqui como a frase da aula, né? A frase do nosso colega George, né? É só você não fazer nada errado que tudo vai dar certo, né? Ok, pois então vamos lá, presta atenção. Então fique com essa ideia aqui e vamos dar prosseguimento, porque senão vocês vão ficar só aqui brincando aqui. Então, voltando para cá, agora vamos finalmente fazer a busca, né? Então, vamos lá para o nosso algoritmo de busca. Eu estou considerando que você vai utilizar esse em uma zona, tá? Então, pronto. Aqui, basicamente, lá no seu algoritmo buscar, você tem um X que você quer buscar, você tem um end, que seria um endereço, e tem uma certa variável A aqui, tudo bem? Então, o X aqui é a chave que você quer encontrar, e o end e o A, eles vão ter aqui algumas condições para te ajudar no teu inserir e no teu remover, ok? Então, o J, aqui é uma variável que você pode ter, né? Vai ser um compartimento não ocupado da lista, que você está considerando que o nó cabeça, né? Que o ponteiro lá, né? Que o endereço inicial lá vai ser o H de X, né? Lembra que o H de X ele vai dar um endereço da tua tabela, né? Então esse endereço ele está dentro de uma lista circular, tá? Então ele vai ser um compartimento não ocupado dessa lista aqui, o J, preste atenção. Aí para que eu vou querer saber de um compartimento não ocupado? É quando você for inserir. Se você for... se lá no de inserção você faz a primeira coisa, que é o buscar, aí você vai fazer a busca dentro de uma lista circular, tudo bem? Se você encontrar algum compartimento não ocupado e depois dizer que o X não está lá, você buscou ele, mas você sabe qual é um compartimento dessa lista não ocupada, você simplesmente bota nesse compartimento aí, tudo bem? Quando você quer fazer a inserção. Então, o nosso buscar aqui, a gente está pensando, né, em ajudar o nosso algoritmo a inserir. Tudo bem? Então, quando você faz a busca, encontrou algum compartimento não ocupado nessa lista, você vai botar aqui nesse J, tá? E caso contrário, você vai deixar ele lambda, ou seja, não tem nenhum compartimento que não esteja ocupado nessa lista que é o H de X, tá? Então, o que seria o A, né? O A, você vai dizer que o A é igual a 1 se o X ele foi encontrado e 2 caso contrário, ou seja, quando você não encontra ele, tá? Então, simplesmente assim, encontrou o X, beleza, você vai colocar o A para receber 1. Caso contrário, você vai colocar para ele receber 2. E o AND, né? O que é o AND? Ele vai ser o J se a chave não foi encontrada, entendeu? Então, se chave não encontrada, você coloca para receber o J. Ou seja, esse endereço aqui, ele pode ser um compartimento não ocupado ou então lambda. Basicamente é isso. O J aqui ele tem essas duas possibilidades, tá?
E claro, né, se você encontra o endereço de x, né, se você encontra o x, você vai colocar o end para ser o endereço de x. Basicamente é isso. Ok? Então, dado que você tem essas restrições aqui no seu buscar, então a gente pode começar o nosso algoritmo fazendo isso aqui, tá? Então, primeira coisa, eu vou fazer o A receber 0. Preste atenção que o A é 1 e 2. Então, o meu objetivo é fazer o quê? Sei lá, eu vou fazer um enquanto aqui, um IO aqui, e vou falar, enquanto o A for igual a 0, eu vou continuar a minha busca, tudo bem? Se porventura eu encontrar, eu boto A para receber 1, logo ele vai sair desse enquanto, né? Em caso contrário, ou seja, eu já percorri a minha lista circular inteira, eu simplesmente boto para receber 2, ok? O end eu vou colocar para receber o hash de x. É evidente que a primeira busca que eu vou ter que fazer vai ter que ser nesse hash de x. E de lá, se não tivesse, se der algum problema, é que eu vou ficar indo para o próximo, tá? Então vamos colocar o j também para receber lambda. Então aqui eu estou considerando que não tem nenhum, que eu não encontrei nenhum espaço vazio nessa lista h de x, né? Olha para cá para cima e vê que se o j ele é diferente de lambda, é porque eu tenho um compartimento não ocupado. Então aqui no início eu já estou considerando que todo mundo já está ocupado, mas se eu encontrar algum compartimento não ocupado, eu simplesmente boto j para receber esse endereço, tudo bem? Desse compartimento não ocupado, ok? Então agora o enquanto, né? Como eu falei, enquanto o A for igual a 0, eu vou seguir a minha busca, tudo bem? Então, se o t de end.estado dá igual a não ocupado, preste atenção, eu já peguei um compartimento que não está ocupado, então eu vou colocar o meu j para receber o end, tudo bem? Então, o meu j ele vai guardar um compartimento não ocupado. Olha para cá para cima para nossa primeira condição para o j, tá? Ok? Se não, aí você vai verificar, né? Se o tend.chave der igual ao x e o compartimento der ocupado, então o que é que você vai fazer? Você encontrou a chave x e ela está em um compartimento que está ocupado, entendeu? Se ela está em um compartimento ocupado, então você encontrou a sua chave. Tudo bem? Então, quando você encontra a sua chave, ó, o A é para receber 1. Olha para cá para cima. Ó. Então, o A ele vai receber 1. Logo, lá na próxima iteração lá do seu enquanto, você não vai mais fazer, tudo bem? Porque aqui na verificação para ele continuar, o A vai ser igual a 1 e não vai ser igual a 0, tudo bem? Depois, claro, aqui a chave ela foi de fato encontrada, tá? Depois, né? Se isso aqui não acontece, ou seja, eu não achei a chave x, ok? Eu não encontrei o x ainda. Então eu vou fazer o quê? O end ele vai receber o próximo, né? Ou seja, o tend.point, né? Lembra que o nosso point aqui é o nosso prox, né? Que normalmente a gente vê lá em ED, tá? Então eu vou para o próximo, tá? Só que talvez esse próximo ele seja o nosso nó cabeça, né? De onde a gente partiu, ou seja, talvez ele seja o nosso hash de x, tá? E se ele for o nosso hash de x, ou seja, se o end aqui embaixo ele for igual ao nosso h de x, aí simplesmente você já percorreu a sua lista circular todinha e você não conseguiu achar o x. Então aqui o A ele vai receber igual a 2, tudo bem? E o end ele vai receber o j, né? Lembra que aqui no final das contas o end ele vai receber o j, né? Aqui no caso aqui eu não encontrei, tudo bem? Então aqui você finaliza, né? Então aqui a chave não foi encontrada e você buscou lá na sua lista circular toda. Ok, pessoal? Tudo certo?
Tem esse então aqui embaixo, é porque eu não sei porque. É porque não deu espaço, né? Mas era pra ele estar aqui, nesse então ele tá aqui. Eu não achei um jeito de tirar ele e botar aqui no canto, tá, gente? E aí? Deu pra entender? É Você engraçado. pode, Oi, diga. você pode repetir? O quê? O algoritmo inteiro? Só desse primeiro enquanto aí. Só a parte desse primeiro enquanto? É, Aqui? enquanto pra baixo. Do enquanto para baixo. Ok, então entendeu esse enquanto A igual a zero. O objetivo é fazer ele ficar 1 ou 2, né? Ó. Ok. Então, se... Aí é que eu vou fazer análise em cima do end, ok? Então, se tend.estado der igual a não ocupado, o que foi que eu fiz? O J vai receber quem? O end. Lembra que o J ele guarda compartimento não ocupado. Tá claro? Vinícius? Sim. Se... Ok, então se você encontrar a chave é porque o tend.chave é igual a x e o tend.estado é igual ao ocupado. Lembra que a gente tem ocupado e não ocupado. Tá? Então eu só vou considerar o x quando ele estiver em um compartimento ocupado, ok? Ok. Então aqui você achar a chave. Certo? Beleza. Se você achar a chave, o A é para ser igual a quanto? Olha aqui em cima. Pra ser igual a 1. Então pronto, o A recebe 1. Aí você concorda que depois ele vai sair aqui desse enquanto. Concordo. Ok, então pronto. Então aqui a chave ela foi encontrada. Se não, é porque você não achou a sua chave. Ou seja, você está em um compartimento que não está ocupado, ou então você está em um espaço lá que o tend.chave ele é diferente de x. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que ir para o próximo compartimento. Correto? Sim. Ok. Então você vai para o próximo compartimento como? O end vai receber o tend.point. Ok? Ok. Ok, mas pode ser que você tenha voltado para o início da sua lista, certo? Ou seja, você percorreu a sua lista inteira, pode ser que você tenha voltado lá para o começo. Como é que você sabe que se voltou lá para o começo ou não? Se já tiver percorrido tudo, não? Mas como é que você sabe? Com a diferença do A. Não. A diferença do A é você que vai ter que dar, entendeu? Quem é o teu primeiro endereço aqui de lista? O primeiro endereço de lista. Isso. End, no caso, não? Não, é o H de X. O primeiro endereço é aqui, é o H de X. O end começa no teu H Aí de no caso, X. recebe H de X. O end ele recebe no começo o H de X porque é o primeiro espaço da tabela que ele vai ter que verificar se tem um X. Correto? Ah, sim. Certo. Então no começo lá, você tem um endereço hash de X. Certo? Certo. Então como é que você sabe aqui embaixo se você chegou nesse endereço ou não? Você vê se o end é igual ao... O H de X. Exatamente. Se isso aqui acontece é porque você percorreu a sua lista circular inteira e você não encontrou elemento, certo? Ok. E se você não encontrou elemento, o A é para ser igual a quanto? 2. Então o A recebe 2. E claro, o end aqui, no caso, ele vai ser igual ao J, tá? Beleza. Porque você não encontrou o X, né? Quando você não encontra o X, o end é igual ao J. Tá claro? Ficou mais claro, mano. Ok, então pronto.
Tá claro para todo mundo também? Alguma dúvida? E aí, gente? Tudo ok aí, pessoal? O lambda seria equivalente ao nulo, tá? É quando você não tem... tudo bem? O lambda aqui, né, que você tá falando. O lambda aqui seria equivalente ao nulo, tá? Tá ok, então? Posso dar prosseguimento, então? Ok, então vamos lá dar prosseguimento. Agora eu quero fazer a remoção. Como é que eu faço o algoritmo de remoção aqui, pessoal? Agora esse aqui vai ser bem facinho, né? Como é que eu faço? A busca ela foi um pouco complicada, mas para ajudar exatamente agora. Você tem que aplicar a busca no elemento que você quer remover. E agora? Tá aqui o buscar. Apliquei a busca. E agora? Como é que eu removo? Tá aqui. Buscar x end a. Tem que ver se esse elemento ele tá ou não. Se ele tiver, vai ser removido. Se ele não tiver, ele não vai ser removido. Então, como é que eu sei se ele tá ou não? Quando eu não lembro como é que tá o Vai. retorno da função buscar. Tá aqui. Quando o A for 1. Aí ele vai Quando ficar o A for 1, ele foi encontrado, né? Ó. Então, se o A for igual a 1, o que é que eu faço? Exatamente, muda para desocupado. Aí eu boto o tend.estado, ele vai receber não ocupado. Só isso. Buscar, se for igual a 1, bota não ocupado. E se der igual a 2? Se não for igual a 1, se der igual a 2? Se der igual a 2 é porque ele buscou e não tinha nenhum elemento. Então, aqui você vai dar remoção inválida. Não tem chave nenhuma para você remover. Não dá para você remover. Tudo bem? Então, o nosso No buscar caso, basicamente é isso. Diga, Professor, Luciano. no caso, na lista pode ficar lá uma posição, tipo, vai estar a lista lá circular, mas pode ter a posição como não ocupada. Caso estiver percorrendo e achar, ele adiciona, seria isso. Exatamente. É Você por não vai isso. se preocupar em mexer nos ponteiros pra, tipo... Não. Ok. Não, você pode até pensar lá como é que você faz isso, mas é muito complicado para alguns casos, tá? Então, meio que aqui pode ficar como exercício para você, Luiz Fernando, se você quiser saber como é que você faz lá. Aparentemente é fácil, mas quando você quer remover o nó cabeça, fica complicado, Só se fosse entendeu? uma lista duplamente encadeada, indo e voltando, pra ser mais fácil. Você pode pensar a lista encadeada duplamente indo e voltando, mas você vai continuar com a mesma dificuldade quando você quiser remover o nó cabeça. Tá? Depois a gente pode ver com mais calma isso, mas é bem complicadinho, tá? Então pronto, esse aqui é o nosso algoritmo remover. Como é que seria o nosso inserir? De novo, você faz o quê? Você faz o buscar, né? Aí se você conseguir encontrar o elemento, você não vai inserir ele, tá? Então, se o A der igual a 1, é porque você encontrou o seu elemento. Então, você simplesmente coloca inserção inválida, chave já existe. Aqui tá chava, mas tá errado, tá, gente? É chave, tá? Chave já existe. Tá? Então, você não vai inserir nada, já tá lá. Se não, aí você vai ter que inserir. Aí,
como é que você vai fazer? Primeira inserção simples seria aquela que o buscar, né? O buscar, ele encontrou um espaço vazio, né? Ele encontrou um espaço não alocado. Ele achou um espaço não ocupado. Tudo bem? Então, se o end for diferente de lambda, então você encontrou um espaço lá da sua tabela na mesma lista circular do h de x, ou seja, você simplesmente pode inserir lá. Tá? Aqui no caso eu vou deixar para colocar no final, então eu vou colocar assim, ó, o j vai receber esse end, tudo bem? Aí no final lá do meu código, no final lá do meu pseudocódigo aqui no caso, né? Eu vou fazer a minha inserção de fato, tá? Mas aqui nesse caso é bem simples, né? Você fez o seu buscar, ele encontrou um compartimento não vazio e disse que não tinha aquele elemento que você queria, tá? Aí você simplesmente coloca lá nesse end. Tá claro, pessoal, até agora? Tá ok aqui? Todo mundo comigo? Mais ou menos, professor. Tem como você explicar de novo, por favor? O que foi que você não entendeu? Essa parte do sinal, do end, do lambda, esses que você apagou aí. Isso aqui? Essa aqui que você quer? Esse segundo sinal aí, eu não sei muito bem, não. Ó, esse segundo sinão aqui, né? Ó, quando eu faço a minha busca, você lembra que o end ele pode ser um compartimento não ocupado? Sim. Lembra disso? Ok. Então, é um não ocupado na lista do hash de x. Você lembra disso? Uhum. Ok. Então, aqui, como eu estou nesse senão, é porque o A ele é igual a 1, então eu vou simplesmente imprimir na tela isso aqui, né? Inserção inválida, se o A for igual a 1. Se não, é porque o A vai ser igual a 2. Quando o A for igual a 2, é porque lá no meu buscar, ele não encontrou o x. Tudo bem? Então, ele não encontrou o x. Se o end for diferente de lambda, preste atenção, se o end for diferente de lambda lá no meu buscar, então é porque ele encontrou um compartimento não ocupado. Você lembra? Que o end ele pode ser um compartimento não ocupado? Lembra lá do J? Né? Porque ele vai ser igual ao J, né? O J era o não ocupado. Então, nesse caso, você encontrou um compartimento não ocupado na lista circular que tem o hash de x. Tudo bem? Aí o que é que você vai fazer aqui no caso? Você vai simplesmente colocar lá esse valor. Você não vai precisar procurar em espaço de tabela nenhum não, tá? Você insere o valor e depois bota o estado para ocupado, né? Exatamente. Você bota exatamente nesse end aqui. Você simplesmente bota a chave nesse ponto lá e você não precisa sair lá na sua tabela procurando outro espaço vazio, entendeu? Tá claro? Entendi. Só que eu vou deixar isso para fazer no final. Aí eu vou fazer com o J, entendeu? Aí por isso é que eu estou colocando aqui o J recebe end, tá? Mas que basicamente você já poderia fazer, né? O T end ponto chave recebe o X, ok? Que já estaria de boas. Tá claro? Tá sim. Então posso continuar? Pode. Ok. Então, se isso aqui não acontece, é porque eu tenho que procurar na minha tabela um espaço vazio, tudo bem? Daquele jeito que a gente estava fazendo antes, né? Quem é o próximo espaço vazio lá da minha tabela, tudo bem? Porque eu não conseguia achar nenhum espaço vazio lá na lista circular do nosso H de x, entendeu? Então eu vou ter que fazer a minha busca por um espaço não ocupado lá na minha tabela. Tá ok? É isso que eu tenho que fazer agora.
O Eric tá perguntando aqui se eu aceitasse valores iguais, né? É porque assim, normalmente pra gente não faz muito sentido você aceitar valores iguais, assim, aqui nesse caso, né? Quando você quer uma certa quantidade lá de indivíduos e tal, é interessante você pegar todos diferentes, tá? Nada contra pessoas gêmeas, né? Simplesmente eles são diferentes, né? Mas aqui a gente supõe que seja todo mundo diferente, sempre, né? Então a gente tem que tratar esses casos quando a gente quer fazer inserção de um elemento que já tem, a gente não faz nada, a gente não insere. Tudo bem? Então a gente tem aqui essa preocupação, tá? Aí o algoritmo teria que ser modificado sim, tá, Eric? Se você fosse colocar repetidos. Então, basicamente, o que é que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que fazer a busca lá na sua tabela por um compartimento que não tá ocupado ainda. Então, como é que você faz isso? Como é que você percorre um vetor? Aqui no caso, eu vou colocar o i para receber igual a 1. Ixi, aqui eu errei, não foi? Deveria ser j, né, aqui. Aí aqui eu vou ter que modificar assim, tá, gente? Deixa eu pegar aqui o LaTeX aqui de novo. Vamos fazer a modificação aqui do... só calma e paciência são virtudes, tá? Não é I não, tem um J, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. É porque o i é para contar os elementos da tabela, né? Eu tenho m elementos, né, no máximo. E o j, ele vai pegar a partir lá do endereço do hash de x, tá? Então, vamos ver aqui se vai mudar aqui. Deixa eu ver se... Vamos ver aqui. Porque aqui é i recebe 1 e j recebe h de x, tá? Deixa eu ver se vai trocar aqui para j, então se vai dar algum erro, né? LaTeX, viu, gente? Façam as coisas no LaTeX. Pronto, aqui, ó, se modificou, ó. Então, ó, o i, ele é igual a 1, tá? Ele vai receber 1 porque ele simplesmente vai contar o tamanho lá da minha tabela. Ele vai ver quantos compartimentos eu vi, entendeu? Aí por isso que eu vou pegar ele para receber 1, lembrando que não é uma tabela, não é um vetor que começa do 0, tá? Ele vai começar do 1 de fato, tá? Então o i ele vai ser menor ou igual do que m, tá? Aí eu vou fazendo as minhas verificações, tá? Se o meu tj.estado ele der igual ao ocupado, aí eu vou para o próximo, né? Que é o j mais 1. Só que lembrando que o meu j aqui ele começa do hash de x. E o hash de x pode ser que ele seja a última posição da sua tabela. Então, quando você fazer o j mais 1, você iria para além da sua tabela. Mas quando você bota o mod m aqui, você vai para o 0, na verdade, tá? Então, quando você chega na última posição, você soma mais 1, aí você faz o módulo m, você vai lá para a tua posição 0, tá? Não é... Aqui vai dar problema também, né? Porque não é do 1, não, né? Não, mas enfim. Aí depois você faz o i++, né? Tudo bem, pessoal? Lembrando, eu falei um erro aqui, tá? A nossa tabela começa do 0 sim, ela não começa do 1 não, tá? O 1 aqui ele vai do 1 até o m, porque eu quero contar a quantidade de elementos que eu tenho lá na minha tabela, tá? Ok? Então, se isso aqui acontece, ou seja, eu estou sempre achando um certo compartimento não ocupado, então eu vou para o próximo. Basicamente, eu boto o j para
para receber o J mais 1, né? Agora, se porventura eu encontro um certo compartimento que não está ocupado, ou seja, eu encontrei lá um compartimento que não está ocupado na minha posição I, tudo bem? Então, eu encontrei um compartimento não ocupado lá na minha posição I. Então, nesse caso aqui, eu vou sair com o I sendo M mais 2. Aí, já você vai entender por que eu estou colocando M mais 2. Tá? Então, pronto. Aqui eu finalizo o meu enquanto. Tá claro esse enquanto aqui? Eu basicamente estou fazendo a minha busca, só que em vez de partir lá do início lá da tabela, que é uma opção para você, ok? Aqui eu estou partindo do hash de x. Lembra que o hash de x é um endereço lá da minha tabela, tudo bem? Depois, basicamente, eu vou só incrementando o j, né? E vou tentando achar um espaço não ocupado. Quando o espaço não ocupado ele é encontrado, eu boto o i para receber M mais 2. Logo, ele vai sair aqui desse enquanto, tá? Então, quando eu encontro um espaço não ocupado, ele sai com M mais 2. Tá claro até agora, pessoal? Basicamente, isso aqui é só o quê? Percorrer um vetor. Tá claro ou não? Eu estou percorrendo um vetor e estou partindo de h de x. Eu não estou partindo do zero, não. Eu estou passando de h de x, né? Esse IM mais 2 é só para ele sair do enquanto, né? Que o I vai receber um valor maior que Exatamente. Porque o que é que eu estou procurando? Eu estou percorrendo um vetor e estou procurando um espaço não ocupado. Só isso. Quando eu acho esse espaço não ocupado, eu boto para o I receber M mais 2. Aí ele não vai mais analisar mais nada. Tá claro? Basicamente é percorrer um vetor partindo da posição h de x e você vai incrementando. Você bota o mod m aqui para, no caso de você chegar no final do vetor, você ir lá para a primeira posição dele. Quando você encontra o compartimento não ocupado, você bota o i para receber m mais 2. Só isso. Todo mundo entendeu aí? Levanta a mão aí quem está claro que está entendendo aí. Ok, então posso continuar, né? Ok, basicamente eu só fiz percorrer o vetor e encontrar. Agora é o seguinte, a gente vai analisar. Quando ele sai com M mais 2, é porque ele encontrou o compartimento não ocupado. Agora, quando ele sai com M mais 1, porque você vê que o I ele vai incrementando também aqui. Ó. O I ele vai incrementando. Quando ele chega a ser M mais 1, então isso quer dizer o quê? Que ele percorreu o vetor todo, ele percorreu a tabela inteira e não encontrou nenhum espaço não ocupado, ou seja, ele não encontrou o que ele queria. Então, nesse caso, se o I ele for igual a M mais 1, então você pode dar overflow. Você está querendo inserir um elemento em uma tabela que já está completamente cheia. Você dá overflow e você para, tudo bem? Então pare. Então aqui, se isso acontecer, você simplesmente dá overflow e para, porque não dá para você fazer a sua inserção. Tá claro, gente? Tá claro até aqui? Ok. Então, quando você acha, né? Então vamos supor o seguinte, que ele saiu aqui encontrando o espaço que é o J, tudo bem? Então, ele saiu aqui com M mais 2. Então, você está lá nesse espaço não ocupado, que é o TJ. Tudo bem? Então, você vai ter que fazer o quê? A fusão de listas. Você vai ter que fundir a lista que tem um H de X com a lista que tem o J. Tudo bem? Então, a gente já viu isso, a gente faz desse jeito aqui. Você utiliza o temp, tudo bem?
Aqui no caso é TJ, né? Também não é TI não, tá? Então deixa eu mudar aqui no nosso algoritmo. Você vai pro TJ, tá? A gente já viu como é que faz isso aqui. Trocar até o nome-chave aqui em cima logo, porque senão eu vou esquecer depois. Então tá claro aqui o que foi que a gente fez. A gente encontrou, né? A gente encontrou um compartimento que estava vazio, que seria o do J, e simplesmente colocou lá, e a gente vai colocar lá o valor lá da nossa chave, né? E a gente vai ter que fazer a fusão de listas. A fusão de lista basicamente é você trocar os ponteiros que você tem lá no aqui no caso J com o H de X. Okay? Então, basicamente, já que você fez isso aqui, no final você simplesmente vai colocar o TJ ponto-chave, né? Aqui é ponto-chave e o T ponto estado ele vai receber ocupado. Então, deixa eu mudar aqui de novo aqui esse algoritmo aqui. Acho que o dia que eu estava fazendo tava complicado, viu? Aqui é T ponto-chave, tá, gente? Aqui na linha 17. Peço desculpa aqui a vocês. Não. Ok? Então aqui no final a gente coloca... É porque não mudou ainda, né? Pronto, mudou aqui, ó. Pronto, tj.chave recebe x, né? Então aqui você vai inserir a sua chave e o tj.estado ele vai receber ocupado. Lembrando que aqui em cima, né, ó, eu botei aqui o end para receber o j, né? Então aqui independente de qualquer situação aqui desse se ou então desse se não, a gente vai inserir dessa forma aqui, tá? Tá claro, gente? O nosso algoritmo aqui. Levanta a mão aí quem tá tudo ok. Diga. Pode falar, Nathan. Ele não tem que primeiro inserir a chave para depois fazer a fusão de lista, não? Tanto faz. Você pode fazer a modificação dos ponteiros primeiro, ou então depois colocar a chave. Meio que vai ser indiferente. Tipo assim, se você modificar os ponteiros, você não vai mexer com valor nenhum, correto? Uhum. E se você mexer só com a chave, você não vai estar modificando ponteiro nenhum também, entendeu? Então, meio que tanto faz você fazer primeiro a troca de ponteiros e depois colocar a chave. Então, de você colocar a chave e botar... É meio que a ordem dos fatores não alteram o produto, né? Entendeu? Entendi. Mas você tá confiando que confia, né? Que vai dar certo, né? O importante é você entender, né? Pois é. O Jorge aqui tá falando que vai ter uma noite muito divertida, né? Eu acho que é assistindo série, né? Porque tá tudo ok até agora, né, Jorge? Assistindo filme, né, Jorge? E aí, pessoal? Tá claro aqui? Alguma dúvida? Basicamente, o que foi que a gente fez, né? A gente viu como é que faz fusão de listas circulares. Basicamente, você troca dois ponteiros. Você só faz isso. Seria os dois ponteiros iniciais, né? Os dois ponteiros lá da sua... Gente, é porque vocês ficam chorando demais, né? É osso, né? Aluno é osso. Aí no busca, né? Na nossa busca, né? A gente tinha aquelas restrições, né? Que basicamente você só ia fazendo aqueles ifs lá e você iria colocando. O A recebe 1, né? O J recebe o compartimento não ocupado, entendeu? Ou então quando você não encontra, você pega e bota lá para ele receber 2, né?
No remover foi mais simples ainda. É só buscar, se você encontrou, bota não ocupado. Caso contrário, é porque você não encontrou a chave. Então você não vai ter remoção válida nenhuma, né? Aqui, né? Aqui para você inserir, basicamente você vai buscar a chave. Se ela foi encontrada, você vai dizer que a chave já existe. Em caso contrário, você vai ver se você encontrou um não ocupado lá na tua busca. Se tem um não ocupado lá na tua busca, você vai colocar aqui, ó, na tua linha 4. Ó, o J vai receber end. Se não, aí você vai pegar aqui da linha 6 até a linha 12, você vai simplesmente percorrer o vetor, né? Você vai percorrer o vetor e vai encontrar um estado não ocupado. Se você não achar nenhum estado não ocupado, ou seja, se todo mundo tiver ocupado, é porque a tua tabela está cheia. Você vai dar overflow na linha 13 e vai parar, simplesmente, você vai parar. Aí da linha 14 para a linha 13, basicamente é a troca de ponteiros, que seria a fusão de listas que a gente já viu como é que faz, entendeu? E claro, depois disso tudo, você simplesmente insere aqui a chave no final, né? Então, o tj.chave recebe o x e o tj.estado ele vai receber o ocupado. O i recebe um mesmo? Recebe um mesmo. É porque que eu só estou contando quantos elementos eu estou vendo, entendeu, Eric? Porque que como eu estou usando o j recebe j mais um mod m, aqui basicamente ele só vai contar, né? 1 vai pro 2, pro 3, pro 4, pro 5. Ele pode chegar até o m, que é o tamanho, é o total de elementos que eu tenho, entendeu? Ok? Então ele vai do 1 pro 2, pro 3, até o m. Mas depois que ele passar disso, então isso quer dizer que eu já vi todos os elementos. Tá claro, Eric? Você pode fazer isso aqui de outra forma, da forma que você quiser, tá, gente? Mas o fato é que você tem que percorrer o vetor, e encontrar um espaço que não está ocupado. Aqui é porque eu estou seguindo a ideia que a gente viu lá no nosso exemplo, tá? Lembra lá do nosso exemplo? Quando a gente pegou o cara lá na posição 0 e estava dando colisão, a gente botava lá na posição 1, né? Então aqui eu estou pegando daquela posição, que seria o nosso h de x, e colocando lá na próxima mais perto dela. Tá claro, gente, ou não? Professor, nesse caso aí, como o senhor disse, o vetor começa de 0, né? A tabela começa de 0 mesmo. Começa de 0. Começa de 0 porque que eu faço módulo m. O módulo m ele vai do 0 até o m-1. Agora, o 1 aqui do i é só para contar os m elementos. Só isso. Não tem mais nada, não. Tá claro? Tem mais alguma dúvida, gente? Tá certo, né? Tá ok? Quem tá ok até aqui, levanta a mão aí. Tudo certo aí? Então pronto, né? Tem um bocado aqui. Ok, então, gente, aqui de novo, a nossa aula foi lá do livro do Jaime, tá? Aqui já tá dando nosso tempo também. E é isso, obrigado, tá? Deus abençoe cada um de vocês, um forte abraço, fiquem todos com Deus, tá? Valeu, gente.